Seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast De Repente Mãe, esse espaço que a gente tem toda semana para trazer uma história diferente, mas da maternidade real. Aquelas situações que às vezes a gente não quer compartilhar com ninguém, não quer conversar, acha que ninguém vai entender o que a gente está sentindo. E de fato, a maternidade tem muitos momentos assim, né? Solitários. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que você pode seguir nas redes sociais também, é só procurar a gente, @pod.derepentemãe. No YouTube, a gente tem um plus, né? Porque se você nos ouve nas plataformas de podcast, no YouTube você pode nos ver e ver fotos dos nossos entrevistados, dos momentos, das histórias que a gente conta para você. Então aproveita, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, que toda terça-feira, às 14h, tem um novo episódio chegando. E aí hoje, eu preciso começar agradecendo o carinho que nós recebemos da Gabriela Torres. Gabriela, fiquei muito feliz com a sua mensagem e eu preciso compartilhar porque eu penso que traduz muito do que é o objetivo do podcast De Repente Mãe. Ela disse assim: olá, Luana, queria dizer que te acompanho faz tempo e fiquei muito feliz com a sua nova jornada. E o projeto do podcast eu não perco nenhum. Por mais que nem todos os temas sejam para mim, eu acho super válido aprender com você e com as convidadas novas experiências, que quem sabe em algum momento vai ser útil para mim. Eu tenho 20 anos, tive recentemente meu primeiro filho, que tem 24 dias agora. Eu estava na faculdade, também cursando jornalismo, e sim, eu fazia tratamento para SOP, por conta de irregularidade de hormônios e de menstruação. Você sempre foi um exemplo para mim de profissional e acredite, seu trabalho tem me ajudado muito mesmo. É bom saber que, independente da idade, quando mães, vivemos coisas muito parecidas. Agora não me sinto mais perdida. É isso, Gabriela. O que nós esperamos com o podcast, eu e toda a nossa equipe, é ser esse momento de apoio, de acolhimento para as histórias, sabe? Que muitas vezes a gente pensa mesmo, ninguém vai nos entender. E aí, vai que aparece aqui uma história da vida real, sem ser aquela história instagramável, o que acontece dos Vera. Como a história de hoje, que parece muito, mas muito mesmo com a minha. Quando eu comecei a falar sobre a minha vontade de ser mãe e como os meus filhos chegaram à minha vida, muitas pessoas se identificaram. E eu percebi como era importante falar sobre isso. E a nossa convidada de hoje, ela também passou pela angústia de tentar por muitos anos. Eu tentei por quase 8. Ela tentou por quase 7 anos. Já tinha passado por uma FIV, que é a fertilização in vitro, que não tinha dado certo. Mas ela não desistiu. Ela disse: eu vou ser mãe. E veio o Saulo. Seja muito bem-vinda, Fabrícia Campos. Que bom ter você aqui. Olha, uma mulher quarentona que nem eu, jornalista que nem eu, realizada mulher que nem eu, que eu estou muito feliz de ter você aqui para compartilhar a sua história. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É isso aí. É um prazer também nos espelhar, como a Gabriela falou, em você, né? Você é um espelho para nós, né? Ô, minha amiga, eu digo para a Stephanie, que é a nossa produtora, que para mim isso aqui é uma terapia. Porque a gente conversar com outras mães é se identificar. E eu fiquei muito, muito, muito interessada na sua história. Porque, assim, quem acompanha pelo Instagram já vai tendo pitadas do que é essa história da Fabi, porque ela fez questão, assim como eu tive essa necessidade de contar, eu percebi que você também teve de compartilhar. Então, vamos começar do início. Quando foi que veio a tua vontade de ser mãe? Com que idade? Como é que foi esse momento? Eu já nasci, na verdade, a mulher, né, já nasce com esse instinto materno. E eu tive, assim, sobrinhos cedo. Tive uma irmã que teve a gravidez com 15 anos. Hoje ela já se foi. E aí, eu fui tia muito cedo. E eu sempre tive também aquele instinto de amar, de gostar, de cuidar de crianças. Até porque eu também lembro da minha infância, tive amigas. Isso é muito, né? A gente pensa brincando de boneca, como vai ser, como eu vou ser mãe, como eu vou cuidar, como eu vou tratar com segurança. E aí surgiu a minha vontade de ser mãe. E aí, com o tempo, com 29 anos, foi namoro, casamento. E do casamento eu falei, opa, é agora. Eu vi que tinha algo irreal ali que eu não conseguia engravidar de forma natural. Mas isso era o quê? Na faixa dos 20 ou dos 30? Na faixa dos 20.
E já com os 20 você tinha dificuldade, mas já tinha algum tipo de diagnóstico de alguma dificuldade real? Ainda nenhum tipo de diagnóstico. Assim, tive aquelas doenças que vem sarampo, catapora, essas coisas que, inclusive, lá na frente, futuramente, isso também pode contribuir para você ter uma trompa obstruída, e eu não sabia disso. Olha, isso é importante de você conversar com o seu médico ginecologista, fazer todo esse mapeamento, não é só tentar e vamos lá, fazer um retrospecto do que pode ter, de repente, acontecido lá e provocar essa dificuldade, né? Isso mesmo. Aí tive 2 tentativas do namoro programado, não cheguei a fazer uma FIV, porque eu ainda tinha minhas trompas. Fiz aquele exame... salpingografia, esterossalpingografia. Nossa, eu ouvi falar sobre o das trompas. E aí, quando eu estava tentando, disseram, faz, que ele é super importante. Mas também ouvi dizer, nossa, como aquilo é dolorido. Me conta, qual foi a tua experiência? Dolorido e assim, é algo que eu não sei te informar como é essa dor. É uma dor interna, a gente só consegue passar para a pessoa assim, falando, é uma dor. Só que dor é uma palavra tão curta que a pessoa acha que a gente suporta. Porque eu falo, a mulher é forte mesmo. E aí fiz os exames, mostrei para os médicos e ele... você pode tentar. Tentei no namoro programado, que é quando a mulher está no período fértil e tal. Tentei e aí, engravidei bebê nas trompas. Aí corri nas pressas para fazer... E você identificou que estava nas trompas com quanto tempo de gestação? 1 semana. Uma semana. Nossa, é porque também só percebeu porque você já estava realmente tentando, então a gente fica atenta a todos os sinais, né? Ela tentava e eu voltava, fazia ultrassom, na ultrassom estava na trompa. Nossa. Aquela sensação de você entrar no consultório e aí a médica feliz, engravidou. Tá aqui o exame, o beta, tá grávida. Quando você senta assim na maca que ela vai fazer, que ele vai procurar, o coração tá batendo, você fica totalmente feliz, a adrenalina vai lá em cima. Só que quando ele vem com a notícia que está nas trompas, você precisa fazer cirurgia de imediato. Sendo que a cirurgia pelo SUS, ela abre toda a barriga da mulher. E aí eu me imaginava com um barrigão como? Depois de quanto tempo? E aí eu corri para o particular, que foi aquela abertura do umbigo, faz os 2 furinhos. Fiz 2 vezes isso, porque eu fiz 2 gravidez ectópicas seguidas. 6 meses. Em 6 meses você engravidou 2 vezes, isso. Uma em cada trompa. É isso, porque a gente tem que ter muito cuidado, né, com orientação médica, porque até erro médico é um cuidado muito grande, porque eles tratam de vidas. E tem médicos que não se atentam para isso. Para eles é só dinheiro e pronto. Alguns. É mais um número de paciente ali. É mais um. E aí eu fiz, depois de 6 meses, vamos tentar novamente o namoro programado e tal, entendeu? Não partiram para inseminação nem fertilização. E aí acabei na gravidez ectópica novamente. Fiz. E assim, não é o tratamento. Depois que você faz a cirurgia, você tem que ter aquele cuidado durante 6 meses, porque é como se fosse um resguardo, entendeu? E nesse resguardo, eu ainda era casada. Eu estava passando por um divórcio, por uma traição, e uma traição que não foi uma traição normal, foi uma traição com gravidez. Nossa, aí imagina, a cabeça, como é que imagina a cabeça fica? Da mulher, não é verdade? E assim, eu acho assim, quando a gente começa a contar das nossas dificuldades com força sem se emocionar, foi porque nós passamos por ela e vencemos. Isso é muito bom eu contar, porque eu não tinha coragem, eu me fechei por muito tempo, não teria coragem de contar isso para ninguém, entendeu? E aí, depois de um tempo, eu conheci meu esposo no Rio de Janeiro. Então, peraí, vamos voltar aqui. Gente, você está percebendo a complexidade da história? E por que a gente está muito feliz de ter você aqui hoje? Sim. Porque tem histórias que as pessoas não contam. E aí, quando alguém está passando por algo semelhante, se isola porque diz, só acontece comigo, só eu que sofro assim. E o importante da gente conseguir trazer exemplos, tá aí. Bonita, casada, feliz, com o Saulo... que inclusive ela tá cheia de saudade aqui, que a gente está segurando ela para gravação e ela cheia de vontade de voltar para casa. Mas você conseguiu passar por um turbilhão em 6 meses, 2 gravidezes que você precisou fazer cirurgia para tirar, porque elas estavam nas trompas. Você perdeu as trompas, o que na tua cabeça já vinha de imediato. Imagino, nunca mais vou ter filho, né? E ainda separou. Sim, divorciou de vez. Mas aí eu tô vendo na tua camisa, amor, propósito, legado. Isso. Deus transformou tudo na tua vida. Isso. Estávamos conversando agora sobre essa palavra propósito, né? E eu tinha o mesmo pensamento. É uma palavra tão famosa, está todo mundo falando e tudo. O que é isso? E aí, eu conheci meu esposo, né? A gente também já estamos bastante tempo, 11 anos vamos fazer.
a gente começou a pesquisar sobre isso. Olha, contei minha história para ele toda, né? E aí vamos seguir, só tem um caminho, Deus. A gente tem que provar, Deus nos faz milagre, vamos ver se ele vai fazer um milagre em nossa vida. Demorou a fazer o milagre? Demorou, porque não é no meu tempo, é no tempo dele. Se Deus me desse um filho antes, quando eu não era formada, quando eu não tinha essa cabeça de estar madura, não é? Então, assim, vamos para o propósito. Fizemos propósitos pelo meu filho, meu esposo fez, eu fiz também, que é o propósito do cabelo. E ele, assim, é uma criança, é um milagre. O Saulo renovou nossa vida, a gente buscou forças de onde nós não tínhamos para ter esse milagre na nossa vida. E foi uma jornada de quanto tempo desde que vocês decidiram fazer esse propósito e batalhar pela vinda do Saulo? Tá. Quase 7 anos. Quase 7 anos, porque a FIV não é barato, né? Mas você passou 7 anos tratando alguma coisa, fazendo namoro programado ou simplesmente... vivendo. Não, tentando errado. Até porque, daqui a pouco eu conto como foi para eu fazer essa FIV. Uhum. Porque quando eu fiz a FIV agora, nessa clínica que conseguiu, foi ela que descobriu onde estava o problema. E onde eu estava? não consegui engravidar. Na endometriose. Puxa vida, ninguém tinha detectado ainda que você tinha endometriose. Ninguém. Então, os médicos que eu procurava, eu procurei vários médicos em Manaus especialistas. E todos iam direto para a FIV. Ah, fez exame, tá bem, tá ovulando e tudo. Vamos para a FIV. E não dava certo. Então, você desembolsar um valor que não é barato, porque os medicamentos são bem mais caros também, e dá errado, você fica assim, desnorteada. Então, vamos lá. Você passou 7 anos tentando. As pessoas fazendo todo tipo de solicitação de exame. Ninguém percebeu que você tinha endometriose. Não. Te indicaram um tratamento que é caríssimo. FIV é a fertilização in vitro. Que não sai por menos de 30 mil, 50 mil reais é uma média? Mesmo. É verdade. Porque não é só a fertilização em si, é o preparo para você ovular, a medicação que você tem que tomar para se preparar. Aí vem recolher os óvulos, né? Fazer a fecundação para depois colocar de novo no teu organismo. Quer dizer, é um processo que demora. E bastante caro. Caro. E ainda assim a cabeça da gente pilhada, né? Pilhada. Até porque, assim, quando o óvulo ele fica congelado, isso tudo também a gente tem que pagar, né? Ficou quanto tempo com o óvulo congelado? Ele ficou, eu não sei se foi 1 mês, assim, 3 meses. Porque eu precisei tratar a endometriose. Eu tratei, eu ovulei, tirou, congelou ele, fecundou, congelou. Ficaram 5 perfeitos, 4, algo que ela tirou. E que a embriologista fez. Uhum. E aí eu fui tratar da endometriose. Tratamento da endometriose, 4 a 5 meses. Medicamentos também. É como se fosse uma segunda FIV. O valor é bem caro também. Nossa. Porque o medicamento da endometriose, ele é o mesmo medicamento de um câncer do colo do útero. Caramba. E aí fez tudo particular? Particular. Mas assim, foi propósito também. Assim, imagina, você tirar um dinheiro de um sonho para você realizar um outro. Ah, eu quero um carro. Não, eu vou andar de ônibus porque eu quero fazer a FIV. Ah, eu quero minha casa. Não, aguenta um pouquinho aqui nesse aluguel, nessa kitnet. Vamos juntar o dinheiro, a gente quer fazer a FIV. E Deus é tão perfeito que depois que o Saulo veio, ele transbordou assim, me deu tudo que eu queria. Porque ele falou, calma, é o teu propósito, só que você tem que ter calma. E foi isso que aconteceu. Como é que foi o apoio da tua família? Existiu apoio ou existiu cobrança? Existia um apoio, mas como eu falei, eu me fechava muito. Eu não queria falar do meu problema para as pessoas, do que eu estava passando, principalmente com a endometriose. Porque a minha família é uma família cheia de mulheres, são muitas mulheres. E tem algumas também que não engravidaram. E eu não queria deixar essa parte negativa para não também acalmar com o sonho delas, entendeu? Então eu falei, eu vou tratar o meu, eu vou mostrar que Deus tem feito milagres na minha vida, elas vão ver que eu sou testemunha disso e podem procurar também tratamento. Olha, a gente, quando vai para a internet para saber sobre isso, se surpreende. Primeiro que eu fiz uma enquete para saber quanto tempo as mulheres têm tentado uma gravidez. Aí a primeira possibilidade, até 2 anos, 21%. De 2 a 5 anos de tentativa, 15%. Mais de 5 anos, 63% das mulheres que participaram disseram que tentam há mais de 5 anos. A Daniela disse o seguinte pra gente, eu engravidava fácil, mas eu perdia. Perdi 3 bebês no processo até conseguir ser mãe de filhos vivos, foram 3 anos. Poxa.
Muita tentativa. É verdade. Tem aqui a Karina que disse: Lu, depois do primeiro filho, desenvolvi SOP, a síndrome do ovário policístico. E aí fiquei 7 anos tentando. Aí a Carol Almeida disse que fez uma FIV aqui em Manaus e que conseguiu. A Solange disse que esperou para o primeiro filho 7 anos. E agora para o segundo filho já está 4 anos e ainda não veio. Mas tem esperança. E aí tem a Ju que disse: 24 anos, perdi um ovário e tenho medo de perder o outro e nunca poder gerar um filho, né? Então, quer dizer, você conseguiu gerar mesmo sem as trompas. Sem as trompas. Então, esperança sempre existe, mas Sim. vamos por partes. O pessoal aqui mostrando que é preciso querer, é preciso propósito e a gente vendo que é preciso também contar com a medicina e pessoas que entendam a importância dessa medicina consciente. Eu tentei por quase 8 anos. Eu tinha feito com meu marido um cronograma, digamos assim. Mas a gente furou tudo, né? Primeiro que a gente tinha pensado. Eu fiz também o cronograma. Não é que a gente acaba Furamos. furando? É, pois Porque a gente é. tem esperança, né? Aí nós tentaríamos 1 ano, naturalmente, faríamos uma tentativa de FIV e, se não desse certo, iríamos para adoção. Claro que foi mais de 1 ano tentando naturalmente. Naturalmente, Também. sim, com namoro programado, perna pra cima, banho de água quente, termômetro pra ver a temperatura. Isso mesmo. Tudo no... Nossa! Gente, não é legal. Quem diz que é legal, isso não é legal. Não. E fora o que você fica de pensamentos que são muito destrutivos. Verdade. Você vê outras pessoas engravidando, aí você diz, cara, eu não quero ter esse pensamento ruim porque é uma dádiva, mas por que eu não consigo? E aí vem aquela coisa, muita contradição que vem na nossa mente. E aí nós partimos para fazer as entrevistas de FIV. Eu, particularmente, e o meu marido, nós achamos muito invasivo, e aí veio a história de fazer esse exame, Histerosalpingografia. É. E eu vi muitas mulheres falando como isso é dolorido. E eu já estava sofrendo tanto, a minha dor era emocional tão grande. E eu conversei com meu marido e a gente chegou a uma conclusão. É muito dinheiro que nós não temos. Então, nós já vamos ter um filho endividados. Verdade. Porque é muita grana. E com a possibilidade de não dar certo, porque nós ouvimos muitos relatos de pessoas que não conseguiram na primeira vez. E foi quando nós passamos para adoção e, graças a Deus, deu tudo certo. E depois acabou vindo, naturalmente, a Maria Cibele, porque, no fim das contas, de fato, não havia problema nenhum. Mas, no teu caso, o que eu penso ser mais grave é tantos anos de tentativa e ninguém descobriu que você tinha um problema que podia ser tratado. Ninguém, nenhum médico. E até aqueles que falam que são especialistas, não descobriu. E aí você investiu em todo o tratamento da rede particular. Rede particular, fez sempre. a coleta do teu óvulo, depois de 3 meses conseguiu fecundar. Isso. E aí? Incrível, é incrível. Tratou a endometriose, a mulher fica desinchada, desinflamada, porque a endometriose ela deixa a mulher totalmente inflamada, né? Existe assim, a endometriose e existe a adenomiose, é a mais perigosa. Que é isso? A endometriose, ela é por dentro, por fora do útero, da cavidade uterina ali. Então, ela pode inflamar, ela pode partir para as trompas, para as outras partes que está fora ali perto do útero. A adenomiose, ela é dentro. Então, ela pode causar aqueles pólipos, que são aquelas bolas de sangue. Ela causa hemorragia, dores, ela deixa o teu útero inchado. E a adenomiose, ela é a mais perigosa. E quando ela fez esse tratamento, ela foi procurar qual era a causa. Ela falou, você não tem só endometriose, você tem a adenomiose. Nossa. E aí eu fui tratar das duas. Mas você imagina o psicológico da pessoa, vendo que está ovulando, meu Deus, o que eu faço? Mas assim, eu caí numa equipe de anjos. A doutora Liane, da Clínica Aurora, foi a pessoa que descobriu a minha endometriose e a minha adenomiose. Minha não, né? A endometriose e a adenomiose. Não E são aí, coisas tuas, já isso. foi. Fizemos o tratamento. E sabe o que eu pensava muito, Luana? Porque, assim, nesse tratamento, que foram longos anos, eu conheci muitas pessoas. E aí, a professora da minha sobrinha, ela contou a história dela, assim. Eu fiquei, assim, nossa, ela tentou por muitos anos. Ela era uma professora, né, da rede pública. Não conseguiu. Com os mesmos médicos aqui de Manaus que eu tentei. E aí, quase ela perde a vida dela. Ela já estava nos 48, quando ela conversou comigo. E aí, eu conheci uma outra pessoa, que também me contou a história dela.
Falou que tentou, já estou nos 50, não vou tentar mais. Tentei uma vez a FIV, não consegui e tal. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que os profissionais não conseguiram descobrir onde está a causa, onde está o problema que causa a infertilidade, né? Para poder tratar. E essas mulheres engravidarem, e elas não têm filho. Algumas adotaram, outras adotaram os sobrinhos, assim. E você conseguiu finalmente engravidar com que idade? 39. Já considerada ali uma gestação de risco, porque Já. a partir dos 35 já tem todo esse cuidado. Sim, a partir de 35. E era uma fertilização in vitro. Como foi o acompanhamento da tua gestação? Foi tranquilo? Bem tranquilo, bem tranquilo. Não teve nenhum tipo de intercorrência? Nada, não tive nada, assim, nem um enjoo, nem um vômito, nem nada. Assim, foi uma equipe maravilhosa mesmo, assim. Você perfeito. precisou fazer algum tipo de preparo teu físico antes dessa gravidez? Eu fui preparando, né? Porque a gente já está na casa, passou dos 35, como você falou, que é da pesquisa que passou 35, já temos um alerta aí. Então, eu fui fazendo os exercícios, mudei a alimentação completa. Mudei a alimentação completa de manhã, até o sono, isso tudo, porque, assim, eu entendo que a saúde do meu filho depende da saúde da grávida, entendeu? Verdade. E o que eu comia, parece que ia passando para ele. Falei, eu não quero que meu filho tenha isso, eu não quero que ele tenha colesterol. Então, eu mudei tudo. Mudei a alimentação, mudei a saúde, fazendo exercício, eu fazia tudo. Fazia fisioterapia. Fui fazendo tudo para que o meu filho viesse com saúde, saudável, né? E nenhum dos dois sofresse na hora do parto. Mãe e doação são sinônimos reais e completos, né? Porque a mulher, ela começa a se doar pelo filho quando ela pensa, porque ela transforma, ela entrega o corpo, ela entrega a alma, ela entrega os pensamentos, ela entrega os projetos de vida, ela entrega o que ela come, o que ela dorme, ela entrega... Gente, uma coisa tão impressionante. Eu sempre falo que a mãe, a mulher, na verdade, e depois que a gente é mãe, a gente descobre uma força, que é como se a gente fosse descer, mergulhar no fundo do rio, no fundo do mar, e volta com a força renovada. E quando você volta, você é mãe ali. Você foi curada de tudo que o mundo te fez. E ali você é mãe. Porque pode passar uma semana, 7 dias de sono. Eu, na minha mocidade, se eu passasse 2, 3 dias de sono, eu estava desmaiando. Eu, como mãe, eu fiquei meses em época de cólica, sem dormir, sem nada, mas a força de mãe estava ali. Entendeu? Essa que é a força, tá doente, da vacina, essas coisas. Meu Deus, da onde eu busco? Quando eu sento, que eu paro, que a gente fala, de onde eu busquei essa força? É a força materna, é a mãe. E assim, eu fiquei tão feliz quando eu vi, assim, como foi meu impacto com o POD. Eu olhei o teu vídeo, eu assisti umas palavras assim que você falou. E eu falei, é o que tá faltando. Eu fiz meu Instagram para falar um pouco sobre a maternidade real, pelo que eu passei pro meu filho. Porque quantas mulheres tem aí querendo ser mãe? Ou então, quantas mães tem aí sozinhas, solteiras, grávidas, solteiras, e querem uma informação. E aí eu falei, nossa, eu vi teu vídeo falando, eu quero falar sobre a maternidade real. Aí eu falei, meu Deus, a Luana tá fechada numa casa e ela quer passar todas as informações que ela teve como mãe, experiência de mãe, né? Tanto da adoção como da maternidade real. E agora ela abriu as janelas. E era o tempo que a gente precisava. Eu falei, é o que a gente precisa. Mães com filhos de Down, as mães dos autistas. Amiga, tá dando certo! Esse projeto... eu fico tão emocionada. Porque esse é um projeto que veio... Me chamou assim... E quando eu falo amiga, pra você que tá me ouvindo, é a Stephanie que tá comigo nesse projeto, que abraçou de corpo e alma, que é uma mãe maravilhosa, é uma produtora maravilhosa, é uma diretora maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa. E é isso, porque o que a gente precisa é falar de mãe para mãe. Isso mulher, mesmo. O que eu tenho ouvido de mulheres que têm histórias e que, às vezes, elas acham que elas são preteridas do mundo. Isso porque mesmo. isso só acontece comigo, porque só eu sofro. Minha irmã não é só você, não. É o que eu te falei agora da caixa. Elas precisam abrir as janelas para contar, nós. Entendeu? Porque, às vezes, tem gente ali no privado que está passando pela mesma situação. Como a Gabriela falou, né? Tudo para você. Então, é isso. Mas sabe o que é mais legal disso tudo? É a gente ver tantas mulheres que passaram por aqui que têm essa força. Porque se nós estamos conseguindo, quer dizer que você também consegue. Consegue.
toda mãe que tem essa vontade real consegue. E aí me fala, você engravidou, teve uma gravidez, graças a Deus, muito tranquila do Saulo, mas como ficou a tua mente perto do Saulo nascer? Por que eu tô te perguntando isso? Quando o Vinícius chegou na minha vida, me realizou. Eu agradecia muito a Deus, eu sempre disse para ele que eu tenho uma bênção, porque ele mudou minha vida, ele é a luz da minha vida, ele é a luz dos meus dias, os meus olhos brilham para ele, os dele brilham para mim. E para mim estava tudo ótimo, perfeito, mas Deus é tão maravilhoso que ele disse, pois eu vou te dar um milagre agora. E veio a Maria Cibele. Mas com isso veio muita culpa e muito medo meu, porque eu pensava, tô sendo uma mãe velha. Hoje eu falo que eu sou quarentona, mas de boca cheia, porque eu tô com tanta vitalidade e saúde que muitas meninas de 20 não têm. É verdade. Mas na época eu pensava, se ela vier com algum tipo de problema de saúde, a culpa é minha. A gente fica com isso. Se acontecer alguma coisa no parto ou na gestação, a culpa é minha. Você passou por isso? Eu passei porque o meu parto, eu planejei de uma forma. Eu imaginei de uma forma e aí foi de outro. Eu não quis Como que você planejou? Eu planejei ter o Saulo na cidade do meu esposo, que é no Rio de Janeiro. E aí veio a pandemia, essas coisas. Antes de eu decidir, teve uma pandemia, eu parei um pouquinho. Mas eu queria ter lá. Eu não estava preparada para vir para cá, mesmo que fosse particular, né? Para ter aqui. Fiquei com um pouco de medo. E aí meu esposo, não, você vai ter. Tive aqui e fui cesáreo. Eu não quis ter parto normal, porque eu acho assim... A gente sofre tanto para ter, e aí meu filho ia sofrer para nascer. Eu falei, não quero que ele sofra para nascer. Eu vou ter parto cesáreo, mas aí eu acho que Deus fez passar mais uma vez por um propósito. Calma aí que você vai sofrer mais um pouco. Ai, meu Deus. E aí o Saulo nasceu cesáreo e teve umas complicações. Foi direto para UTI. Mas no teu pré-natal não foi mapeado nada disso? Não teve. Um dia antes, por isso que eu falo, todos os cuidados médicos. Nós que somos comunicadoras, nós somos alertas a tudo. Opa, eu fiz uma ultrassom aqui, tá tudo bem, o cordão não tá ali, ele tá perfeito. De manhã fiz o jejum, quando eu fui para fazer o parto, e aí ele nasceu, o médico falou o que era. Que ele nasceu com cordão do 3 voltas e com... insuficiência respiratória, eu acho. E aí foi direto para UTI. Eu não tive aquilo que eu preparei minha vida toda. Eu planejei meu filho nascer, vim pro meu colo, no meu braço e tudo. Não tive aquilo. Eu fiquei quase 10 dias sem ver meu filho. E aí eu tive que ir na UTI. Aquela sensação de você entrar na UTI, operada, né? Que você ainda tá de resguardo. Meu filho não mamou, e aí eu tinha que fazer aquela parte de tirar o leite, levar para ele. E assim, muito pequeno, sabe? Eu entrei assim, é uma imagem, assim, um pesadelo muito grande. Que toda... Eu tiro o chapéu para as mães de UTI. Eu abri, assim, a UTI que a médica falou, você precisa lá, você precisa ver ele. Falei, meu Deus. Aí eu entrei, meu filho estava lá todo amarrado e tudo. Porque fica para não bater a mamada. Eu imaginei eu alimentando meu filho. E a sonda era pelo nariz, pro leitinho cair lá no estômago. Isso tudo mexeu comigo, eu fiquei muito desesperada quando eu vi meu filho ali. Eu falei, não acredito que Deus vai fazer isso comigo. Eu tentei bastante tempo, passei um processo grande pro meu filho morrer aqui na UTI, eu não vou aceitar. E aí entramos em desespero, conseguiu depois, ele pegou a alta, ficou bem, fui para casa. E mesmo assim deram um outro diagnóstico, que ele tinha que fazer 2 cirurgias e tal. E eu falei, não, eu vou para os pés do Senhor e ele não vai fazer. E aí consegui, ele não fez cirurgia nenhuma, eu procurei um outro cirurgião fora que não era dessa maternidade e ele falou, seu filho é perfeito, não precisa de cirurgia nenhuma e tudo, e me deu um laudo. Quer dizer, nós temos que ser questionadoras, viu? Isso fica de alerta para todo mundo. Porque, de repente, você se contentar com o primeiro diagnóstico, sempre dizem, vai buscar 2, 3, porque pode, infelizmente, acontecer um erro, né? Eu faço isso. No meu caso, também da endometriose, fui para buscar outro. Se eu não tivesse buscado outro profissional para descobrir a causa da minha infertilidade, quem sabe eu teria perdido até o útero. E nem mãe eu seria hoje. Então, é muito, muito importante a gente procurar alguém especializado. Procura. Fiquei em dúvida que a mulher, a gente tem aquele instinto assim, eu estou desconfiando. Vou aqui em outro, eu vou em outro. Se você não estiver confortável, troca. Isso mesmo. E aí ele saiu da UTI depois, ficou o processo todo em casa, mas a gente fica com o psicológico mexido,
porque eu não passei por aquilo, né? De ter ele nos braços, de amamentar. Mas você conseguiu amamentar depois? Não consegui. Não consegui porque... Mas você se culpou por isso? Um pouco. Chorava muito porque eu queria muito que ele amamentasse, que eu amamentasse, porque eu achava que essas partes de doenças que eles não estão bem protegidos, eu queria Mas que ele você fosse tirava amamentasse. e dava Tirava na mamadeira. bomba e comecei a dar. Então, de toda E eu forma, ofertava. ele teve acesso ao teu leite. Teve acesso ao leite, porque era o principal, né? Ele precisa dar. Então, eu tirava na bomba, ele ficou, acho que uns 2, 3 meses assim. Isso é um outro mito que é preciso ser derrubado. Isso, sabe? da fórmula. Eu entendo você, porque eu também passei por isso. A Maria Cibele não pegava o peito. Ela mamou do meu leite porque eu extraía. E oferecia para ela. Quando ela nasceu, ela mamou muito, muito, que ela estraçalhou meu peito, de tanto que ela mamou. E dói, né? Muito. Então, assim, mas foram vários processos e às vezes as mulheres também se questionam. Porque eu não sou mãe suficiente porque fui para cesárea e não tive parto natural. Não sou mãe suficiente porque não amamentei. Cara, para com isso. Você gerou, você ama, você cuida, você é mãe, acabou. Tem situações e situações. Isso mesmo. O ideal é que você amamente. Mas se não der, não é isso que vai te fazer menos mãe. Busca um acompanhamento médico que vai garantir a nutrição, né? E tem muito mitos aí também da maternidade, essa questão da fórmula, né? O bebê, ele parou de amamentar, parou de sair leite, você não tá mais amamentando. Então, o bebê que é de fórmula, você não é completamente mãe, não, nada a ver. A fórmula salvou meu filho. Se você não tem leite suficiente, a fórmula, ela foi elaborada por um profissional. E aí, até hoje, o Saulo toma fórmula. E ajudou realmente o meu filho. 1 ano e? 1 ano e 7 meses. Ai, que delícia. Gente, olha... É um bálsamo, porque depois de toda essa trajetória, você vai olhar para ela com esse sorriso de mãe realizada. Eu fico muito feliz de ter você aqui, de verdade. O nosso pod, ele tem um tempo curto porque nós pensamos nas mães. Sim. E eu, como mãe, por exemplo, não consigo consumir 1 hora de conversa. A gente poderia passar horas aqui, mas a nossa vida é muito corrida e eu preciso respeitar também o seu tempo. Mas estou muito feliz de ter você aqui, Fabi. Obrigada por compartilhar a sua história. Você pensa em ter mais filhos? Não, parei por aí. Eu também não, mas o Vinícius de vez em quando anda assim chamando o outro em casa, sabe? Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus. Fabi, obrigada pela sua presença, pela sua história. Eu penso que nós conseguimos encorajar muitas mulheres a vencerem as adversidades, porque eu acho que o que faz diferença, talvez, entre um caso e outro é quando alguém não para na primeira adversidade. Você não parou. Isso mesmo. E você está aí com a sua recompensa, que é seu filho maravilhoso nos braços. Obrigada. E continue compartilhando tudo isso pelas suas redes sociais também, porque as pessoas precisam disso. É verdade. Obrigada. Eu quero parabenizar o teu projeto de primeira. Fiquei muito feliz, você não sabe como. Eu estava lá no meu quartinho, sem as janelas abertas, né? Mas aí eu falei, nossa, é o projeto que a cidade precisa, né? Então, parabéns por esse projeto. Tem mães maravilhosas, ainda vão vir histórias, você vai se emocionar muito, né? Então, isso, Luana, parabéns. Obrigada. E o pod ainda vai muito além. Obrigada, que assim seja. Tá vendo como é bom? Conta a sua história pra gente. Nós já estamos recebendo pessoas aqui que vêm compartilhar a sua história real, que às vezes não é um conhecido meu, da Stephanie, da nossa equipe, mas você pode participar. É só seguir a gente nas redes sociais, @pod.derepentemãe. Manda pra gente o seu contato, manda pra gente o seu relato, que é muito importante mostrar você, a sua história, a sua realidade como mãe. Que esse seja, de fato, um lugar para esse aconchego que só a gente, mãe, sabe trazer para nós mesmas. Obrigada, Fabi, mais uma vez. E para você de casa, um grande beijo. Te espero na próxima.